Esta lição, irmãos, é uma lição que é muito valiosa para todos nós, né? Em continuação ao ensino do comportamento cristão, que tem que ser, né, um comportamento vivido na verdade, né? Andando na verdade, falando a verdade. E, de fato, irmãos, nós, como servos de Deus, devemos agir assim. E na lição passada, nós vimos que se tratava de fazer uma boa ação, né? De ajudar as pessoas com esmolas, ajudar as pessoas com uma contribuição. E ali nós aprendemos muito, né? A aula foi dada pelo pastor Isaac, e ele focou muito a respeito de ser verdadeiro, não é? De não ser hipócrita, de não querer aparecer por meio das nossas ações. E hoje não é diferente. Hoje é um assunto que é orando e jejuando como o Senhor Jesus ensinou. Então o Senhor Jesus, após ali falar a respeito dessa boa ação, porque se nós lemos, irmãos, a história do povo judeu, nós vamos observar de que o povo judeu tinha por costume, né, um judeu piedoso, um judeu temente a Deus, né, que servia de fato ao Senhor, ele contribuía com as suas boas ações, dando sua esmola, e também fazia a sua oração, acompanhada também do seu jejum, não é? E aqui o Senhor Jesus Cristo, então, nos revela, por meio da sua palavra, este ensino precioso que nós estamos aprendendo neste domingo. E, irmãos, eu acredito que o Senhor já, aos irmãos que leram a lição, estudaram a lição, eu creio que o Espírito Santo de Deus falou já aos seus corações, como falou ao meu, e o quanto eu preciso melhorar, não é, em relação a isso, na presença do Senhor Jesus, não é? Então Jesus agora mostra que, por meio da oração e do jejum, que nós devemos ter um relacionamento com Deus. E não é um relacionamento qualquer, irmãos, é um relacionamento íntimo com Deus. E a lição, então, assim como na lição passada, trazendo esses três aspectos importantes da vida cristã, o de dar esmola, o de ter uma vida de oração e de jejum, este ensino de hoje, ele é tão importante que a nossa verdade prática, os irmãos podem abrir aí na verdade prática, nos diz assim, que a oração e o jejum são disciplinas, são ensinos, mas ensinos espirituais. E o que eles fazem, o que eles produzem, eles potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Veja que já nessa verdade prática nos mostra o tamanho da importância que é deste ensino. Às vezes nós, nesses anos que servimos ao Senhor por misericórdia de Deus, talvez não atentamos assim com cuidado para os ensinos com relação à oração, com relação ao jejum, não é? E corremos o risco de viver uma vida assim já mecânica ou automática, né? Como se estivéssemos ligados num piloto automático, não é? Às vezes, se nós não vigiarmos, fazemos uma oração, mas uma oração até mecânica, uma oração aquela... Oramos, mas não oramos de fato de coração ao Senhor, né? Nós devemos tomar este cuidado, porque a oração e o jejum, ela potencializa sensivelmente a vida piedosa do crente. E é por isso que já na nossa introdução, nós vemos aqui
o que o pastor deixou aqui, registrado aqui nesse ensino maravilhoso, que diz assim, aqui na nossa introdução, pulando aqui para o divino, que o divino Salvador nos assegura, por meio de uma vida de oração e de jejum, que orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente, Deus não estará indiferente, ou seja, insensível às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Então, contudo, é imprescindível, ou seja, é indispensável que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Então, por isso, estudaremos este modelo verdadeiro de oração e de jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. E aí, já nós vamos para o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro subtópico deste tópico, primeiro tópico da nossa lição, que diz a natureza da oração. Irmãos, de uma forma simples, a oração é um ato pelo qual o homem se dirige a Deus, para com Ele conversar, ou seja, a oração é conversar com Deus, mas, como já dissemos, não se trata de um relacionamento qualquer. Este nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus, ele envolve em um relacionamento de amor com Deus, de comunhão com Deus, né? E que a disciplina da oração, ela faz com que esse nosso relacionamento com Deus, ele venha a se desenvolver, irmãos. Ele venha a crescer, ele venha a aumentar, a ponto que o crente não deve somente orar quando surgiu alguma coisa, né, difícil na sua vida, né? Um grande problema surgiu na sua vida aí, agora vou orar a Deus porque agora surgiu essa dificuldade, preciso orar a Deus. Mas não, é um hábito que o crente deve ter, né? Não somente na igreja, nos cultos de oração, nós temos esses cultos de oração que nos ajudam, são os cultos que nos ajudam a buscar ao Senhor. É num culto de oração que nós ouvimos, né, uma palavra voltada para este fim, que é a oração. Mas a vida do crente, ela tem que ser uma vida, ou seja, diária, né? Ali, seja no trabalho, no trânsito. Eu acredito que os irmãos aqui já oraram até dirigindo, não é? Quem já teve esse hábito de estar dirigindo para um certo lugar, não é? E orar ao Senhor, falar com Deus, e até mesmo sentir a presença de Deus dentro do seu carro, não é verdade? E às vezes dentro de um metrô, de um ônibus, não numa voz alta, mas ali, né, orando ao seu Senhor, você pode sentir a presença de Deus. Então, de fato, a oração, ela tem de ser não somente aqui na igreja, mas em casa, nas ruas, escola, trabalho, enfim, aonde o servo e a serva de Deus se encontram. Então, a nossa lição aqui no nosso primeiro tópico, e o ponto 1, que fala sobre a natureza de oração, nos diz aqui que podemos dizer que a oração é um diálogo da alma com Deus e que ele aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. Nós podemos notar que a oração é um conjunto de expressões, né, de ações que nos leva a ter um relacionamento com Deus, que nos leva a termos um relacionamento com Deus. E como irmãos, não é prazeroso termos este relacionamento com Deus, não é? Os irmãos aí, com as suas experiências com o Senhor Jesus, sabem muito bem disso, como é prazeroso, como faz bem. Eu me lembro de um irmão que saiu de casa até um dia nervoso, né?
devido a uma situação ali familiar, e que não teve tempo de orar, saiu já apressado para o trabalho, e ele trabalhava nas ruas, né, em alguns lares, consertando alguns aparelhos das pessoas. Ele foi até nessa casa, ainda nervoso, mas a pessoa a qual o atendeu naquela manhã pôde olhar para ele, e ao olhar para ele, logo identificou que é um servo de Deus, e o saudou com a paz do Senhor. Ali já começou a melhorar a coisa, e depois fizeram uma oração, não é? E ele pôde sentir, não é, um renovo da parte de Deus na sua vida. E os seus irmãos, com certeza, cada um dos meus irmãos aqui tem uma experiência, ou várias experiências nesse sentido, não é? De como a oração pôde produzir esse efeito maravilhoso no interior de cada um dos meus irmãos, não é? Enfim, quantas e quantas vezes o Senhor, seja por cura de enfermidades, por respostas às quais os irmãos precisavam ter da parte de Deus, não é? Mediante alguma causa difícil que os irmãos acharam impossível de serem resolvidas, mas os irmãos oraram ao Senhor, e o Senhor, por sua infinita misericórdia, respondeu. Ações de graça, não é? Acusações de pecados, os quais do passado, ou algo que ocorreu, ou que viu, ou que ouviu, e que você não se sentiu bem com isso, mas ao dobrar o seu joelho, ao conversar com Deus, você pôde sentir novamente aquela comunhão, não é? O perdão de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo no seu interior. Isso é relacionamento com Deus, é uma vida com Deus. E isso é prazeroso, não é maravilhoso. Mas a nossa lição diz aqui ainda que, pelo exposto primeiro lugar, que o que deve marcar prioritariamente as nossas orações é a busca da glorificação ao Pai. E é o que está lá em Mateus, texto esse que é da nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 6, no seu versículo de número 9, que diz: portanto orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Então, em primeiro lugar, nós devemos glorificar a Deus, né, por meio das nossas orações. Mas ele diz aqui também que também devemos pedir a Deus por meio de oração, suplicar, perseverar em nosso pedido de oração, como Daniel fez aqui. Ele deixa como exemplo de Daniel, capítulo 6, versículo 10, né? Da mulher Ciro-Fenícia, né, que insistiu também por meio da sua oração, enfim, e que o Senhor, por sua misericórdia, respondeu. Então, a resposta de Deus para quem busca incessantemente. E ele põe a referência aqui de Lucas capítulo 18, naquela parábola do juiz iníquo, em que ele ensina de que essa mulher insistiu com aquele juiz, né? Que insistiu com o juiz pedindo para que ele defendesse a sua causa. Então, são ensinos que o Senhor Jesus Cristo nos deixou a respeito de que vale a pena, de que é preciso buscarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor, não é? Apresentarmos ao Senhor, independente das situações. E também vemos esses ensinos aqui por meio do apóstolo Paulo, que incentivava o povo de Deus a fazer as orações. E vale a pena nós olharmos ali em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, no seu versículo de número 18. Efésios 6, 18. Os irmãos podem ouvir isso. Com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que diz que orando em todo o tempo, não é? Então, orando em todo o tempo, nos fala no sentido de comunhão com Deus, né? Nós devemos ter este momento, então, de comunhão com o Senhor, orando em todo o tempo. Fala de que temos uma comunhão com Deus, né? Com toda oração
veja assim, expressões de oração, com toda expressão de oração, com suplo, um clamor por socorro a Deus, no Espírito e vigiando nisso. Mas diz aí também, aí nos fala também de algo que nós já estávamos aqui falando, sobre perseverança, com toda perseverança. E súplica por todos os santos, não é? Orar por todos. É interessante, irmãos, é interessante e é lindo ver aqui na maioria dos nossos cultos, ou por que não dizer que em todos eles, até nos ensaios aqui, não é? Há orações pelo povo de Deus. E há quem pense que essas orações, por ser breves orações, às vezes o Senhor não está ouvindo. Mas é engano dessa pessoa, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Por bondade e misericórdia, o Senhor tem ouvido. Tanto é que há a resposta de alguns irmãos aqui, que depois trazem a resposta aos pastores aqui, dizendo, olha, quero aqui agradecer as orações que foram feitas por mim, por minha casa, por minha família, por aquela causa, né, por um parente que estava enfermo e agora ele está já com saúde, recuperado, né? Eu me lembro, ali no Regina 1, em que um irmão chamado Luiz também, ele chegou até minha pessoa e disse, olha, eu fui ao médico e fui diagnosticado, estou com câncer. E ele estava desempregado também, e ele, então, perguntei para ele, você crê de que Jesus pode lhe curar? Ele falou, eu creio. Então, nós vamos hoje à noite apresentar a Deus, não é? Uma oração exclusivamente por você, por esta causa, para que Deus entre com misericórdia na sua vida. E nós oramos ao Senhor Jesus. E ele depois me disse, pastor, eu preciso sustentar minha família, eu vou até o INSS, só que eu vou pessoalmente lá, e ele foi, sem marcar uma consulta, mas foi andando para um lado e para o outro ali no INSS. Uma das pessoas ali, acho que tocada por Deus, falou, o senhor está andando para um lado e para o outro aqui, que o senhor deseja alguma coisa? Ele falou, eu queria, por telefone eu não consegui, por internet eu não consegui marcar uma consulta, eu preciso passar, a minha situação é essa. E ali eu acredito que já houve um milagre, porque conseguiram passar no mesmo dia ele por um médico ali, por um perito, de forma que deu para ele ali o seu benefício, ele começou a ganhar o seu dinheirinho, mas a igreja, buscando a Deus, orando a Deus, ele depois fez um outro exame, meses depois, e trouxe até a igreja e me mostrou o resultado lá, dizendo de que ele não tinha mais nada para a glória de Deus. E ele, sendo fiel a Deus, voltou ao INSS, chegou lá dizendo, olha, aqui consta que eu não tenho mais nada, pode me liberar. Foi liberado ali do seu benefício, cessou seu benefício, e logo em seguida, por misericórdia de Deus, ele arrumou um emprego como porteiro em um prédio, e até hoje trabalha nesse condomínio ali, né, irmãos? Então, são milagres que o Senhor faz por meio de um clamor da igreja, da oração da igreja. Então, nós devemos continuar, perseverar nisso. E o nosso ponto 2 diz aí, então, como os homens de Deus viam a oração, o nosso ponto 2 diz, né? A Bíblia nos incentiva, é o que está na nossa lição, a Bíblia nos incentiva a orar, porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual. Nós acabamos de dar um testemunho a respeito disso, que realmente há poder neste recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Irmãos, mas os irmãos sabem, tem muita gente que despreza esse recurso espiritual, despreza. Nós encontramos, vemos muita gente desprezando. Mas ao lermos a Bíblia, o que diz aqui a nossa lição? Quando lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como um dever. Nós citamos aqui a parábola, né, do juiz iníquo, e lá no início você vê lá em Lucas capítulo 18, acho que vale a pena ler apenas um versículo, irmãos, lá em Lucas 18, versículo... Isso. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Obrigado. Orar sempre. Olha a nossa responsabilidade, né? De orar sempre e nunca desfalecer. Veja só. Então, é um recurso maravilhoso que a igreja de Deus tem, mas
Irmãos, se nós vemos isso em nossas igrejas, eu acredito que os irmãos conhecem pessoas de outras igrejas. Uma outra ocasião eu ouvi uma pessoa de uma outra igreja, de outro ministério, relatar de uma pessoa que ficou possessa na sua igreja. Ficou possessa na igreja, estava lá, mas ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Ninguém. O que eles fizeram? Simplesmente colocaram o endemoniado dentro de um ônibus para tirar fora da igreja. Colocaram a pessoa ainda possessa dentro de um ônibus, ou seja, estou livre desse demoniado. Mas só isso. Então, não buscaram o Senhor, não clamaram ao Senhor, não pediram a Deus a libertação daquele homem. Simplesmente colocaram dentro de um ônibus endemoniado mesmo, dando trabalho lá para o pessoal, os passageiros de ônibus. Da igreja estava livre dele. Irmãos, isso não é dessa forma que o povo de Deus deve agir, não é, irmãos? Não é dessa forma, não é? Aí vem essa pergunta: como nós temos visto, não é, a oração? O que é a oração para todos nós, não é? Há alguns que a oração é um enfado, é canseira, é castigo. Eu fico observando isso, eu já vi em algumas ocasiões em que professoras de escola dominical dizendo para criancinhas ou adolescentes, ou pré-adolescentes, dizendo assim: se não parar com tal coisa, nós vamos começar a orar. Ou seja, está ensinando que a oração é um castigo. A minha esposa tinha uma prima que a tia dela falava assim: se você não parar, você vai ler o Salmo 91 inteiro. Então, são coisas assim que a mãe e o pai colocava como castigo, ler a palavra e fazer oração, não é? Então, nós não devemos... Oração não é isso para a gente. A oração é algo que é prazeroso para o servo e uma serva de Deus. Então, no Novo Testamento, o que ele diz aqui? Que o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E se nós abrirmos aqui a Bíblia lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, nós vamos ver o Senhor orando ali de madrugada. Em Marcos, capítulo 1, 35, ele levanta pela manhã cedo e se retira e vai também fazer a oração. E nos deixa aqui também como exemplo aqui a igreja de Atos, capítulo 6, versículo 4, que perseverou em oração. Eles perseveravam em oração, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo, assim como a igreja primitiva nos dá o exemplo de que a oração, ela é necessária. Assim como nós precisamos nos alimentar, a oração também é o alimento da nossa alma. Assim, uma palavra de Deus, mas acompanhada também da oração, é alimento para a nossa alma. Agora, irmãos, se o Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo de que Ele orava à madrugada, mas Ele não passava o dia inteiro depois dormindo, depois de uma noite de oração. Se nós lemos ali aquela passagem que aquela mulher é pega num ato de adultério e é levada até a presença de Jesus, ele orou aquela noite toda, não é? Orou a noite toda ali e ele não foi dormir. Ele está ali e as pessoas chegam para ele com aquela mulher, o interrogam, e ele então dá a sua palavra. Os homens então abandonam aquela mulher junto com o Senhor Jesus. Ele perdoa os seus pecados e diz para a mulher: então vá em paz, mulher, eu também te perdoo e não peques mais. Mas quantas vezes nós vemos hoje em dia o quê? O povo de Deus sim passa uma noite de vigília é necessária, certo, mas depois, no outro dia, dorme até não sei que hora. Eu sofri muito com isso, dirigindo congregação, em que havia uma congregação próxima a nós, que eles, faziam ali a vigília do sábado para o domingo, e até enviavam cartas para a gente, para que eu lesse para a igreja. Eu falei: olha, eu sinto muito, mas não dá para eu ficar, eu vou convocar aqui a igreja, para ir para a sua igreja, orar a madrugada toda, sendo que eu sei que eles não vão estar aqui de manhã na escola dominical, nos ensaios, no culto ar livre, nas visitas, não vão. E de fato acontecia isso, a ponto que a pessoa da congregação veio conversar comigo: pastor, você não vai mandar o povo lá e lá?
irmão, não dá para você mudar pelo menos para a sexta, para o sábado, porque o povo está dormindo em vez de ir para a igreja orar, para a igreja receber o ensino da palavra. Isso acontecia muito com a nossa mocidade algumas vezes. Quando nós chegava aquela data, daquela vigília, era certeza que boa parte dos jovens ia estar dormindo até meio-dia. Aí depois, ontem eu recebi um poder, uma unção tão grande, levantando meio-dia, 1h da manhã. Essa unção, este poder, para quê, então? Era para quê? E às vezes, e algumas vezes, vigílias que tinham 2 pregações numa vigília, 2 pregações de 1h, 1h30, fora os testemunhos, fora o louvor. Então, era pouca oração nessas vigílias, não é? Orações que se passavam várias horas cantando corinhos, aí orava, pouquinho, voltava com os corinhos, palavra de 1h30, mas se orava muito pouco. Então, nesse ponto, eu não concordava com eles nesse sentido, porque eu acredito que podemos passar uma vigília ao Senhor, mas passando uma vigília com o Senhor com propósito, né, de no outro dia ir e fazer a obra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, com autoridade, né, assim como o Senhor Jesus Cristo fazia, assim como a igreja primitiva fazia também. Amém, irmãos? O terceiro ponto, a maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor, não é? A oração é uma conversa com Deus, e o Senhor participa conosco desta conversa, não é? E aqui diz, tanto é que, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude que os discípulos a respeito da forma de orar. Veja aqui que ele cita algo que está lá em Lucas, no seu capítulo 11, versículo 1, que é interessante, irmãos, que, vamos ler aí, Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar, o Senhor Jesus Cristo estava orando, num certo lugar. Quando acabou, veja que um dos discípulos que vai conversar com o Senhor esperou Jesus acabar de orar, parar de orar. Ele acabou de orar, então ele vai até, ele lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Isso nos mostra de que a oração não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira, não é? Então ele pede ao Senhor: nos ensina a orar. É o desejo dele. Nos ensine a orar, como também João. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que João, olha só, não precisamos orar tanto, não precisamos orar. Nós vemos aí João, por exemplo, que o Senhor disse que não havia profeta como João. Nós não encontramos aqui nenhuma oração de João, não é? Querendo dizer de que João não era um homem de oração. Isso aqui, esse versículo já nos mostra de pronto de que João era um homem de oração. Tanto é que os discípulos, aqueles que seguiam João, ele nos ensinou a orar. Então, dizendo assim, como também João ensinou aos seus discípulos, não é? Então, olha o pedido deste homem. Então, antes de qualquer coisa, não é? É preciso aprender a orar, ou seja, é preciso aprender a ter um relacionamento com Deus. Precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus. Não que aprendemos assim de uma forma mecânica, não é? Uma palavra assim determinada que eu coloco ali, por meio da minha oração, em que eu vou ser atendido por causa disso, não. Mas aprender a ter um relacionamento com Deus, aprender a ter uma comunhão com Deus por meio da oração, né? E isto é o que todo crente deve ter. A nossa lição diz aqui, a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. E ele aqui nos apresenta aqui várias
nos dá o exemplo aqui de várias maneiras aqui da oração, né? De várias formas aqui em que as pessoas se dirigem a Deus. A oração deve ser dirigida. A quem a oração deve ser dirigida? E ele aqui diz aqui na letra A oração deve ser dirigida a Deus, Pai, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Não é? E por que ela deve ser dirigida a Deus? Porque nós devemos, irmãos, por meio da nossa oração, reconhecer, irmãos, de que nós estamos orando a um Deus que é soberano, a um Deus que é poderoso. Nós estamos enfrentando também, no meio do povo de Deus, ensinos em que dizem de que Deus não tem todo o poder, né? De que Deus não é um Deus soberano, de que Ele não tem toda a autoridade, assim como dizem. Mas nós, irmãos, é aqui, por meio deste ensino do Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina de que a oração, por meio da oração, nós devemos reconhecer de que nós temos um Deus que é poderoso, reconhecer a sua soberania, a sua autoridade máxima. A oração deve ser endereçada ao Pai e em nome do Senhor Jesus Cristo, também reconhecendo a obra do Senhor Jesus. É por causa de Jesus que nós estamos aqui nesta manhã. É por causa do Senhor Jesus Cristo que você tem uma família abençoada. É por causa do Senhor Jesus Cristo que você tem um ministério abençoado. É por causa do Senhor Jesus Cristo que a igreja tem, 75 anos, não é? Da igreja aqui em São Bernardo do Campo. É por causa do Senhor Jesus, em reconhecimento à obra. É por causa do Senhor Jesus Cristo que o véu se rompeu, não é? E foi aberto. Hoje nós podemos então orarmos e chegarmos à presença do Senhor e sermos ouvidos pelo Senhor. É por causa do Senhor Jesus, e a palavra de Deus nos ensina a orarmos em nome do Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 16, versículo 23 e 24, né? O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que devem orar em seu nome, e ao fazê-lo serão atendidos, para que a alegria deles seja então completa. Olha só, irmãos. Mas eu entendo que não há nenhum erro em a pessoa, de repente, na sua oração, citar logo de pronto o nome do Senhor Jesus. Os irmãos veem algum erro nisso? De uma pessoa chegar e orar, Senhor Jesus, né? Nós encontramos uma referência a respeito ali em Atos, no capítulo 7, de Estevão ali, quando ele estava sendo apedrejado, e de que ele cita logo de pronto o Senhor, né? Ele diz, Senhor, não nos imputes tal pecado, né? Ele já se expressa assim. Mas são ensinos que o Senhor Jesus Cristo nos deixa aqui para nós nesta manhã. E a letra B diz assim, a postura do corpo na oração. Não há uma exigência específica na Bíblia a respeito da postura do crente no ato da oração, pois as Escrituras revelam formas diversas de orar. Aqui ele cita em pé, ou deitado, prostrado, assentado, andando, de joelhos. Há uma igreja aí que diz que a oração só pode ser feita de joelhos, né? Mas nós encontramos aqui várias passagens, então, na palavra de Deus, de que o povo de Deus estava orando não somente de joelhos, com as mãos estendidas, não é? Com relação ao horário da oração, o comentarista diz aqui, ter um horário regular de falar com Deus é bíblico e é bom. E ele cita aqui o Salmo 55, versículo 17, a respeito de Davi, não é? Que diz que orava ao Senhor, não é? 3 vezes ao dia aqui. De Daniel 6 e 10, que orava ao Senhor também 3 vezes. A oração aqui de Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos 3 e 1. Que também o povo de Deus tinha uma certa hora de ir até o templo e orar ao Senhor. E também a Bíblia também diz que devemos orar sempre ao Senhor, mais uma vez fazendo a referência de Lucas, capítulo 18, versículo 1, e de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Eu me lembro uma vez que eu entrei em contato com um dos missionários aqui do campo, né, e que havia convidado, a gente tinha ali, logo no início de janeiro, para incentivar o povo com relação à obra missionária,
A gente estava uma semana de conscientização missionária. Em janeiro a gente fazia isso já, abrindo já o trabalho assim na igreja. E aí era uma semana que a gente se dedicava mais em orar e dar estudo a respeito da obra missionária e também fazer os cultos ao ar livre. E a gente sempre chamava alguns irmãos que eram envolvidos com a obra missionária no campo para dar uma palavra na terça, na quinta e no domingo também. E eu entrei em contato com um dos missionários e ele não pôde me atender na hora, era mais ou menos 6 da tarde. E a esposa dele me disse assim: pastor, espera só um pouquinho, que das 6 às 7 ele tem o hábito de orar a Deus, né? E depois ele vai atender o Senhor. Então, era por costume dele. Achei isso muito bom, bonito, né? Da parte dele, ele tem esse hábito de sempre orar das 18 às 19 horas. Tópico 2, a oração que Jesus ensinou. Primeiro ponto, Jesus não condenou a oração em público. E nós vemos isso, irmãos, se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 3, versículo 21, né? Jesus orou no seu batismo. Tanto é que dentro dos textos que citam o batismo de Jesus, em Lucas fala, ele é o único que fala que Jesus orou. E ali, com certeza, havia mais pessoas ali. E ele, após sendo batizado nas águas, saiu e tendo orado, né? O texto fala que o céu se abriu. Que coisa linda, né? Tendo orado, o céu se abriu, não é? Então, é preciso também, temos momentos de orar no particular, mas podemos orar também em público, não é? Ele orou pela multiplicação de pães e peixes. Quantas multidões ali havia? Muita gente ali havia, né? A oração pela ressurreição de Lázaro. Havia muita gente lá. A oração na cruz, né? A sua oração feita na cruz. E na nossa lição aqui, o comentarista diz que o texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, não é? Ela é aceitável e recomendada, não é? E ele cita aqui, por exemplo, Crônicas, capítulo 6, versículo 12, 42, que é a oração feita por Salomão ali. E ele cita também Atos, capítulo 4, versículo 24 a 31, que é a oração feita, não é, por o povo de Deus, junto com Pedro e João ali, né, num lar, agradecendo a Deus ali. Então, são orações feitas no meio do povo. Então, ele diz aqui na lição: o que Jesus condena é a oração, quer individual ou coletiva, dominada pelo espírito de exibição, de ostentação. E ele continua dizendo: a intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, e também aqui Mateus capítulo 23 e 5. Mas, irmãos, quantas vezes, irmãos, nós vemos que o comportamento de algumas pessoas que oram, que é tentando encontrar expressões para agradar pessoas. Alguns tentam encontrar expressões para agradar pessoas. Orações que imitam orações de pregadores famosos. Não sei se você já viu. Eu já percebi isso, já vi isso. Até o tom de voz, palavras, antes de ele começar a pregar, ele faz aquela oração igualzinha ao pregador que tem esse costume, que anda pelo Brasil afora, o mundo afora pregando, igualzinha. Até certa distância, cerca ali, cerca aqui, põe anjo ali, enfim. Igualzinho, não tem necessidade disso? Não tem, para mostrar já no início ali, antes de começar a pregar, de que ele quer provar, de que não precisamos provar quem é homem de Deus ou quem não é homem de Deus, não precisamos disso, não tem necessidade disso. Então, de mudar o tom de voz dele quando vai orar. Eu disse aqui, na última oportunidade que tive de dar ministrar aquela aula aos irmãos aqui na reunião de obreiros, de que havia um certo obreiro, e realmente havia esse obreiro que o tom de voz dele era de um jeito que não iria orar, irmãos. Mudava o tom de voz completamente, parecia que era outra pessoa. Até que um dos obreiros teve a coragem de chegar e vem cá, me diz uma coisa, por que você muda o seu tom de voz?
desse jeito. Para chamar a atenção da igreja, ele chegou lá e foi corrigir realmente esse obreiro, até que ele deu uma parada com isso, mas mudava o tom de voz dele. Nós não precisamos disso, não é, irmãos? Irmãos, também a questão de... tive irmãos que foi chamado para orar, chamei um diácono da igreja um dia para orar, e, irmãos, tem momentos assim, que chama a atenção da igreja, que tira a igreja daquela concentração. Vamos orar agora, irmãos, por uma causa tal. O diácono tal vem orar, e ele me sobe no púlpito e beija o chão do púlpito. Ele beija o chão do púlpito. Aí desconcentrou a igreja toda. Aí, naquele dia eu não falei nada, mas depois, outra vez, esqueci desse detalhe de beijar o púlpito, beijou de novo o púlpito. Então, eu cheguei nele e conversei com ele, que não havia necessidade de beijar o chão do púlpito. Beijava o chão do púlpito. Porque eu considero esse lugar santo demais. E, irmão, não, para com isso. Nós que devemos ser santos diante de Deus. Porque isso são coisas que ocorrem, parece uma coisa infantil, mas ocorre no nosso meio. E há pessoas que, quando é chamada para orar, também tira a concentração do povo de Deus, porque confessa o seu pecado ali no púlpito, orando, né? Ou participou de uma conversa em particular com o irmão, em que o irmão diz algo íntimo sobre ele, sobre sua família, e ele expressa, por meio de uma oração no púlpito, aquilo que ocorre na vida de tal casal, de tal irmão, da família. São coisas que não podemos fazer, isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, né? Então, já pude ver isso, né? Em pouco tempo que dirijo a igreja, irmãos. Não tem tanto tempo assim que eu dirijo a igreja não, mas nesse pouco tempo que dirigi a congregação, vi essas coisas acontecer, né? Então, em nosso meio, né? Infelizmente, né? E qual é o comportamento do cristão? É o que diz aqui na nossa lição. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca a glória para si e age com humildade. Só orarmos ao Senhor, quem faz a obra é Ele, quem opera é Ele. Não precisa a gente querer se aparecer. Quem tem que aparecer realmente é Jesus, irmãos, não é? É Jesus, não é? Não é... Deixa eu ver se esse pregador é de Deus mesmo. Vamos ver se ele vai orar e se Jesus vai batizar com o Espírito Santo por meio da oração dele. Não. O Senhor batiza se Ele quiser batizar. Mas oramos, sim, oramos ao Senhor, buscamos isso. Ele é poderoso para fazer isso, Mas não prova de que aquele pregador tal era homem de Deus mesmo. Olha aí, orou e aconteceu tal coisa. Provar também, querer provar, expressões que usamos às vezes, usamos na misericórdia, que alguns usam, por meio, quando vai pregar, dizendo, por esta palavra que orei a madrugada toda, né? Não tem necessidade disso. Mesmo que realmente tenha orado, eu espero que tenha orado realmente, né? Porque ele disse que orou, eu espero que tenha orado realmente. Eu orei a madrugada toda a esse respeito. Provar para a igreja que é um homem de oração, que é um pastor de oração, não tem necessidade disso, né? Não temos essa necessidade, não é, irmãos? O Senhor Jesus Cristo não precisou agir desse recurso, assim como homens de Deus, aqui na igreja primitiva, que nós lemos, não fizeram isso. O ponto 2, do tópico 2, Jesus quer que sejamos, então, discretos, não é, irmãos? Discretos, não é? Prudentes com relação a isso. As expressões, entra no teu aposento e fechando a tua porta, não significa que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer algum cômodo da casa, um local particular para falarmos com o Pai. Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 6, capítulo 6, versículos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Então ele está nos ensinando aqui a vencer o exibicionismo religioso. É aquele fato de querer se exibir por meio da oração. E como vencer isso? Né? Com uma devoção sincera e discreta a Deus,
Então, orar é um ato então de humildade. É reconhecer que está diante de Deus, de um Deus todo-poderoso, que é Pai, e é um Pai que está nos céus, que é um Deus que pode realizar todas as coisas. Reconhecer que necessita, que precisa da ajuda dEle, desta ajuda diária para as nossas vidas. Então, ela não combina com nenhuma vaidade pessoal. E continua dizendo aqui na nossa lição: este lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar aplausos de homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto com o especial a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Veja só, ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que estás no céu. E o versículo lá de Mateus 6:6, irmãos, isso conforta o coração, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, ele vê tudo, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O ponto 3, não useis de vãs repetições nas orações, não é, irmãos? E aqui ele cita algo que ele fala que os gentios faziam isso, não é? Que os gentios faziam isso. Nós estamos num país aqui, não é? Que é um país onde o catolicismo romano é muito forte. Nós vemos aqui, né? Isso vemos muito isso no meio do catolicismo, né? Repetições, né? E não somente ali. Eu me lembro que havia uma moda aí, ou não sei se ainda há, por meio da internet, né? Algumas pessoas ensinando palavras-chave, né? Tipo, como mantra, né? Para as pessoas ganharem muito dinheiro, ou ter muita saúde. Olha, de janeiro até dezembro, repita sempre essa palavra, não é? Eu espero que nenhum crente entrou por esse caminho, né? Então tem gente que é assim, né? Às vezes usam esse método para adquirir, né? Para si riqueza, prosperidade, saúde, para ter ser bem na sua vida sentimental, usam esses tipos de expressões, né? Mas aqui o Senhor não está proibindo, por exemplo, uma oração de que eu tenho uma causa aqui e essa causa eu tenho orado por ela há tantos dias. Não, o Senhor não nos proíbe isso, não é? Nós encontramos aqui servos e servas de Deus que oraram, o Senhor Jesus Cristo mesmo que repetiu algumas vezes algumas orações, servos de Deus oraram, como Daniel aqui, né? Orou várias vezes, 21 dias, né? Orando ali, né? Ao Senhor. Enfim, não se trata disso. A oração que tem repetição, mas que não envolve, aqui diz a lição, futilidade, ou seja, não é aquela coisa sem valor nenhum, sem objetivo, não é? Uma oração feita sem propósito algum, algo mecânico, não é? Tem pessoas que gostam de pegar e fazer o Pai Nosso aqui, por exemplo, todo dia, diz que está orando, né? Pega o Pai Nosso aqui, Pai Nosso que está nos céus, vai até o fim, e pega aquilo como para a sua vida diária, entendendo como isso aqui é para ser feito todo dia, como oração. Mas aqui o Senhor nos ensina por meio deste modelo de oração aqui, que é o Pai Nosso, não é? Há lições profundas aqui, não é? Para a nossa vida, né? De orarmos, primeiramente ao Senhor, apresentarmos ao Senhor, santificar o nome do Senhor Jesus, orarmos pelo reino de Deus, pela prosperidade do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, orarmos pela obra missionária, para que cresça, para as congregações, não é, irmãos?
E é até importante, irmãos, orarmos pelas outras congregações, né? Por exemplo, não é porque um pastor dirige uma congregação tal que ele não possa orar pela congregação do seu irmão, né? Nós não podemos ter isso no nosso coração, né? A minha congregação tem que prosperar, tem que crescer, tem que ir mais da outra. Às vezes, usar aquelas expressões, como é que está lá? Querer saber aquela curiosidade, como está na outra congregação. Ao invés de ter a curiosidade, como é que está? Será que está se dando bem lá? O pastor não está na congregação? Devemos orar por ele, né? Ainda que possa correr por meio do povo de Deus comentários acerca, aquele pastor para tal igreja, eu não sei não, hein? Irmãos, isso não são coisas que devem estar no nosso coração. Devemos orar, irmãos. E não duvide do que Deus pode fazer num homem, na vida de um homem de Deus. Na vida de um homem de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi, mas logo esse pastor, isso aí é um morto. Irmãos, que julgamento, que julgamento. Quem é que constituiu tal irmão como juiz para interpretar, para dizer que tal obreiro é um morto diante de Deus? É um morto diante de Deus. Julgando, né? Julgando, analisando pregações, como se fosse, como analisam jogos de futebol por aí, como analisam partidos políticos por aí, como analisam governos de políticos por aí. Analisando, não, nós devemos então com humildade, diante de Deus, buscarmos ao Senhor e orarmos por tal congregação, orarmos por congregações, e isso podemos fazer várias vezes ao Senhor nosso Deus, e o Senhor se agrada disso, com certeza. E o tópico 3, a oração e o jejum. Primeiro tópico, a oração e jejum, uma combinação perfeita. Aqui diz a lição. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Então, por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam o quê? Disciplina, uma vida de disciplina, uma autonegação, não é? Porque orar e jejuar é uma autonegação, de humilhação. Isso revela a nossa dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. Irmãos, e quantas vezes nós precisamos de uma orientação mesmo por parte de Deus nas nossas vidas? Nós temos este recurso maravilhoso. Então, em momentos especiais, sempre houve a convocação do povo de Deus para o jejum e a oração. E nós encontramos muito disso lá no Antigo Testamento, não é? Lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, há um versículo que diz assim: congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia ali e disseram: pecamos contra o Senhor, não é? Buscaram ao Senhor por meio de oração e jejum, pedindo perdão ao Senhor nosso Deus. A convocação de Josafá que convocou todo o povo de Deus para jejuar e orar diante da ameaça dos inimigos, e os resultados foram surpreendentes. Então o Senhor nos surpreende realmente quando entramos por este caminho, como entramos neste propósito. E o Senhor naquele dia, então, no meio do povo de Deus, antes ainda do milagre acontecer, veio a palavra no meio do povo de Deus, o Senhor levanta um homem de Deus e fala com o povo de Deus. E isso também acontece conosco e pode acontecer conosco se nos voltarmos ao Senhor para isso. Esdras também orou e apregoou o jejum e oração a Deus e moveu-se pela oração do povo de Deus. Lá em Esdras, nós vemos aqui, né? Esther também convocou o povo de Deus a jejuar, e Deus reverteu a situação desesperadora dos judeus naquela época. Então, irmãos, oração e jejum, elas se combinam, não é? Eu acredito que os irmãos já tiveram essa experiência. Quantas vezes você sai fortalecido realmente, e a oração parece que ela se torna até mais prazerosa quando você está realmente em jejum e orando a Deus, ela se torna mais prazerosa. Você realmente sente aqui, parece que se sente que
que alguns obstáculos saem, espirituais saem, e você sente aí de fato a presença de Deus na sua vida. Ponto 2, o aspecto bíblico sobre o jejum. Aqui diz a lição: na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Então, biblicamente falando, o jejum envolve mais do que a abstinência de alimentos e devoção serena. É um ato de humilhar-se que, por meio da confissão, acontecia por causa da tristeza do pecado. Então, o povo de Deus se humilhava diante de Deus por meio de uma situação de um pecado cometido, se buscava a Deus orando e jejuando. Também o povo de Deus, diante de uma lamentação, eles buscavam o Senhor também, e por meio do jejum e da oração, como aqui nós acabamos de ler aqui, nosso irmão leu, Neemias capítulo 1, versículo 4. E também num evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários à igreja, a escolha de homens para a obra de Deus. E aqui, nós vamos lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 é o que está também no nosso texto áureo. Não é? Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Que diz: disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, veja que coisa maravilhosa é quando nós entramos, então, por esse recurso maravilhoso que é o da oração e acompanhada do jejum. Não é, irmãos? Nós vemos o Senhor, então, agindo em nosso meio, falando em nosso meio, e aqui indicando, falando para os homens de Deus, separarem pessoas para a obra de Deus. Não é, irmãos? E eu acredito que nós servimos um Deus que ainda faz essas coisas em nosso meio. Os irmãos acreditam? Os irmãos creem? Nós servimos um Deus que é um Deus que está diariamente disposto, e Ele deseja, quer que nós entremos numa vida de oração, e também nos ensina a orarmos, a jejuarmos ao Senhor. Veja que a oração, Ele não diz que a oração que o jejum não é um dever, a oração é um dever, mas nós não podemos também esquecer de que precisamos de buscar ao Senhor também por meio deste recurso maravilhoso que é o jejum. E para concluirmos, irmãos, aqui a lição, podemos ler juntos aqui? Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. O cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que a sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilista. Amém. Deus abençoe os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.